Como eu disse, João tem só 4 dias, ele precisa mamar. Vamos lá. Você estava falando da informação. Dos 3 pontos que precisa para ter um parto humanizado, no sentido assim, é um parto respeitoso. Humanizado, tem umas palavras que eles pegam o estigma, né? O humanizado pegou. Mas é um parto respeitoso. Tá. Pra gente conseguir esse parto respeitoso, a gente precisa de informação. A mulher precisa estar bem informada. E ela que precisa buscar. A mulher precisa ter consciência. A gestante. Então, o ideal é começar a buscar, até às vezes desde antes da gestação, para já ir se informando do que é mito, do que não é, de quais equipes vão atender com respeito, quais equipes vão tentar te enganar. E aí a gente entra na questão da equipe. Isso. E aí entra o segundo ponto. O segundo ponto para ter um parto, principalmente assim, aqui no Brasil, que o sistema obstétrico ele é totalmente voltado, o suplementar é totalmente voltado para cesárea. E o sistema público de saúde, ele força um parto normal com violência obstétrica, muitas vezes, a maior parte das vezes. Que depois a gente vai fazer um vídeo sobre violência obstétrica. Então não é um parto normal respeitoso, que as pessoas, elas contrapõem. O parto normal violento à cesárea. É óbvio que entre os dois você vai optar por uma cesárea. Mas a verdade é que não é uma escolha livre essa, né? Então o segundo ponto é a equipe. A equipe, para você ter um parto humanizado, né, um parto respeitoso, que respeita as vontades da mulher e respeita as evidências científicas, você tem que ter uma equipe bem preparada. Isso você tem que procurar muito antes ou durante a gravidez. Podem ser os médicos obstetras ou parteiras, que as pessoas ficam achando, mas como assim são aquelas mulheres de antigamente? Não. Hoje em dia, o que a gente chama de parteira são enfermeiras obstetras, são profissionais formadas em enfermagem com especialização em obstetrícia, ou obstetrizes, que aqui no Brasil, na USP, tem o único curso que existe, por enquanto, é o de obstetrícia na USP, que é uma formação específica, 5 anos só de obstetrícia, para atender os partos. E só um parênteses, dentro do parênteses, a recomendação da OMS é que os partos que têm menos intervenções são os que são atendidos por enfermeiras obstétricas ou obstetrizes. E eles acabam só evoluindo para o médico obstetra quando dá alguma intervenção. E nos países com altos índices, com bons índices obstétricos, a maior parte dos partos de risco habitual, que a gente chama, são atendidos por parteiras, enfermeiras obstétricas ou obstetrizes. Certo. A equipe, além disso, além dos médicos, das parteiras, ela pode incluir anestesista, também é médico, né, pediatra para atendimento, e ela é normalmente uma equipe multidisciplinar que inclui as doulas, que é uma parte muito importante no parto humanizado, porque ela é um apoio. Aí a gente pode entrar depois quando a gente falar de doula, da importância da doula, mas assim, é um apoio que as pessoas confundem muito, acham que doula faz parto, perguntam assim, você vai ter um parto com doula, a doula vai fazer seu parto. Não, a doula não faz nada disso, e a doula é uma profissional que a gente chama leiga. Aí você fala, o que ela faz? Ela dá uma coisa que é fundamental para a mulher, que é segurança. Porque os profissionais de saúde vão estar preocupados com o parto em si. A doula está preocupada com a mulher. Então ela vai te resgatar a força interior, o poder, a ajuda, é um suporte emocional e físico para o momento do parto, para você acreditar, considerando todo o sistema que faz a gente desacreditar na gente mesma, a doula vai te resgatar para você acreditar em você. Então essa seria a parte da equipe. Então, a equipe tem que estar bem afinada, tem que ser uma equipe de verdade, que respeite evidências científicas e que seja boa para atender, e realmente, quando for caso de evoluir para uma intervenção, que ela seja realmente necessária, seja essa intervenção um vácuo extrator, um fórceps, uma redução de colo, qualquer uma coisa dessa, ou até uma cesárea. Você vai saber que uma equipe humanizada de verdade, se você teve uma cesárea com eles, é porque realmente era uma cesárea necessária, estava naqueles 10 a 15% da Organização Mundial de Saúde, que era o caso necessário. Né? Então, e o terceiro ponto de tudo é a sorte. Isso, se você visualizar como se fosse um gráfico, é assim, quanto mais informação você tem e quanto mais afinada a sua equipe mais humanizada você for, menos sorte você precisa. Então a questão, as pessoas falam, eu consegui ter um parto com o médico do convênio e foi ótimo, respeitoso.
a sua parcela de sorte provavelmente foi muito grande se você não teve nem informação, nem a equipe. Uhum. Então é assim, para você manejar a quantidade de sorte que você precisa, o que você precisa fazer? Como a sorte a gente não controla, é Exatamente. melhor a gente ir atrás do que a gente controla. Da informação e da equipe. Tá. E aí a gente consegue voltar pro ponto do João, Dos que é mitos. aqui, ó. Os mitos que João derrubou. É. A gente falou de um já, A gente falou da falta de dilatação, falta de dilatação, que na verdade não foi esperado o tempo. a placenta que estourou, A bolsa. a bolsa que estourou. O rompimento da bolsa. O rompimento da bolsa ele tem que ser monitorado, porque tem que a questão dos antibióticos tem que ser administradas depois de uma quantidade de horas, se for necessário. Mas então, por isso que tem que ter um profissional observando. Mas aí entra assim, as pessoas acham que rompeu a bolsa, aí, Corre pra matéria, todos os filmes, todas as novelas tal, rompeu a bolsa, vai nascer imediatamente. Todo mundo acha isso. E aí eu vou voltar pro meu primeiro parto, que você falou das diferenças. O meu primeiro parto rompeu a bolsa e eu não estava em trabalho de parto e eu não entrei em trabalho de parto. Uhum. E não é aquele desespero, né? Não seca completamente. O que você precisa fazer é estar acompanhada por profissionais. Avisar a equipe e ficar acompanhando a cor do líquido, as contrações. Isso você vai conversando com a sua equipe para monitorar o que é necessário ou não. Muito provavelmente, porque as estatísticas falam que uma porcentagem das mulheres entra em trabalho de parto até 24 horas do rompimento da bolsa, quando a bolsa rompe fora do trabalho de parto. No meu caso, ela rompeu dentro do trabalho de parto. Então é um pouco diferente no caso do João, né? Mas depois de um certo tempo você pode começar a induzir. Também não precisa ir para cesárea, você pode induzir. O outro mito, esse é muito comum, e é muito comum por causa dos excessos de exames, excessos de ultrassom que são feitos por médicos que não seguem a linha humanizada mesmo, excesso de ultrassom, ficar falando tá com cordão enrolado no pescoço. Esse é um mitão, assim, da cesárea, esse é um mito. E isso eu posso falar assim, porque mesmo a minha médica, que era mais tradicional nos outros partos, ela não seguia a linha humanizada, coisa e tal, nos meus 2 partos, na verdade nos 3 partos, os meus filhos nasceram com cordão enrolado no pescoço, de parto vaginal. Então assim, o cordão enrolado no pescoço, ele não impede nada de ter um parto vaginal, até porque isso é muito legal as pessoas procurarem informação e olhar vídeos. Tem muitos médicos que compartilham no Instagram, nas redes sociais, e você vê a imagem do cordão. O cordão ele é formado de uma geleia, na verdade. Ele é muito flexível, muito maleável. Ele não é uma corda dura. As pessoas acham que ele enforca, que o bebê vai nascer enforcado. E daí tem 2 coisas importantes. Primeiro que, na verdade, assim, o bebê não respira pelo nariz dentro da barriga. Então, senão ele ia puxar água. Senão ele ia puxar água. O pulmão tá fechadinho e tal. Ele só respira quando ele passa. E é só desenrolar o cordão do pescoço. Não tem problema nenhum. E é óbvio que ele se enrola, porque o cordão é comprido e o bebê se mexe. É muito mais comum do que se pensa o bebê ter com o cordão enrolado. E o pescoço é um dos melhores lugares, na verdade, para enrolar e ter a passagem, porque ele é menor do que a cabeça e não vai pressionar na hora da passagem do parto. Ou seja, tanto faz como tanto fez. O João, além do cordão tá enrolado? Do cordão tá enrolado, ele tinha uma coisa que também as pessoas têm muito medo, que é o nó. O João nasceu com um nó verdadeiro de cordão. Já ouvi falar que é gravíssimo isso. As pessoas ficam desesperadas. Nó, não vai passar. Então, super tranquilo. Tem vídeos muito legais. Inclusive a minha obstetra filmou, acho que ela vai acabar divulgando o nó. O nó anda no cordão. Porque ele não é fixo. O fio, o cordão, como eu falei, ele é uma geleia. E ele é extremamente flexível. E esse cordão, ele não fica preso, ele não estrangula de nenhuma forma a passagem do oxigênio pelas veias e artérias do cordão. Então, assim, ele é extremamente flexível. Esse cordão, como a minha obstetra falou assim, quem criou tudo isso sabia exatamente como tinha que ser feito para ficar perfeito. Então, assim, o nó verdadeiro também não atrapalha o parto normal. Certo.
Então, assim, além do cordão, tem mais A dois... volta no pescoço. Nasceu com a volta no e com pescoço o nó. e com um nó no cordão. E nasceu super bem. E o último mito que ele quebrou é do bebê grande. Bebê grande. Ah, e assim, um bebê grande ainda é pequeno. É. Mas grande de peso. Né? Grande de peso, porque quando começam a se fazer, principalmente os ultrassons, as medições, os médicos ficam desesperados quando o bebê, na medida do ultrassom, tem mais de 3 quilos. E isso é uma coisa engraçada. Assim, se a mulher não tem diabetes gestacional, claro, isso tem que ser muito bem acompanhado. Porque caso de diabetes gestacional... O bebê gigante, né? O problema é muito o bebê gigante e também não é caso de cesárea. Os médicos humanizados, o que eles costumam fazer, dependendo do controle da diabetes, eles induzem com determinadas semanas, se eu não me engano, são perto das 37 semanas, eles começam a induzir o trabalho de parto, dependendo do tamanho do bebê e do acompanhamento. Então, assim, ele é um bebê grande porque ele nasceu com 4 quilos. E nasceu. Nasceu em casa, nasceu bem, nasceu super bem acompanhado. Não tem problema nenhum bebê de mais de 4 quilos para nascer. As pessoas ficam com muito medo daquele negócio, o bebê vai entalar, não tem passagem. Esse tipo de coisa pode acontecer? Pode, que a gente chama de desproporção cefalopélvica, que é o bebê não conseguir passar. Só que assim, uma coisa muito importante saber, não tem como o médico saber isso antes do trabalho de parto. Isso é impossível, não existe. Os médicos... que a gente chama de cesaristas, que são os que tem a cartilha da cesárea. A cartilha da cesárea, uma das primeiras cartadas que eles usam, você é pequeno, seu bebê é grande. Tem vários problemas nessa frase, que primeiro é o seguinte, o ultrassom, ele não é uma medida exata, não tem como você saber pelo ultrassom exatamente o peso, é uma estimativa, porque eles olham pela imagem e fazem contas para estimar quanto tem. E se você faz ultrassons com médicos diferentes, não sei o que, você vai ver que dá medidas diferentes, mesmo que seja no mesmo dia. E eu posso dizer, nos meus 2 partos anteriores eu fiz muito mais ultrassons, as medidas finais sempre estiveram erradas. De todas as amigas que eu conheço, nunca bateu a medida do ultrassom, mesmo sendo feita naquela semana, nunca bateu. Assim, às vezes erra muito para mais. Às vezes o ultrassom estima muito maior do que é. Porque tem o líquido, tem um monte de coisa. É um cálculo, não é uma balança de verdade. Então, e assim, não tem como o médico saber se não vai ter passagem ou não, porque a mulher não está dilatando fora do trabalho de parto. Então, assim, não tem como ele saber se não vai passar. É impossível saber. Mas eu sou bacia estreita. Não tem nada a ver isso. Porque no momento do trabalho de parto, a pelve se abre. E a mulher dilata. Mesmo os casos de desproporção, que eu falei, pode acontecer? Pode, mas eles são raríssimos. Pode ver com todos, baseado nos estudos, nas evidências científicas. Veja como a equipe humanizada, com médicos obstetras sérios, sabe, assim, que divulgam. Tem muitos aí com redes sociais que divulgam e vão falar com muito mais informação, muito mais propriedade do que eu. Muitas parteiras vão poder falar com muita mais propriedade, mas assim, a verdade é que a desproporção ela só vai ser percebida durante o trabalho de parto. E aí você vai com uma equipe humanizada, a equipe vai saber como agir. Se for o caso, ela vai te levar para uma cesárea, realmente. Mas aí já tendo passado pelos benefícios do trabalho de parto, que são benéficos, apesar das pessoas acharem que não, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, assim, esses são os mitos que o João mostrou, já quebrou mesmo, mas isso não é só porque é o João, eu estou falando brincando, mas assim, são mitos mesmo, o que mostram os estudos. Certo. E aí a diferença, qual foi a diferença? Depois do parto do Francisco, com mais conhecimento, você teve meio que na sequência o parto do Antônio. 1 ano e meio de diferença. O parto do Francisco, eu tinha começado a buscar algumas informações, então assim, eu já sabia que parto normal era melhor. E eu queria muito e fazia muita questão de um parto normal. Mas eu não sabia da importância da doula, eu não tive uma doula no primeiro parto. Eu não sabia da importância de ter uma equipe humanizada, antenada com as evidências científicas mais atualizadas, né? Realmente atualizada. E eu não era tão informada, e a minha equipe, que na verdade era só a minha médica obstetra que me acompanhava, ela acompanhava alguns partos normais, mas ela também fazia. Mas ela faz cesárea, assim, normalmente, ela não se baseia nas evidências científicas, né?
E o que aconteceu no Francisco, como eu já disse, que foi o meu primeiro parto, a minha bolsa rompeu fora do trabalho de parto. E aí aconteceu o que acontece, a gente fica com toda aquela visão das séries, dos filmes, rompeu a bolsa, tem que correr para a maternidade. E isso não é verdade. O que você tem que fazer, óbvio, você tem que estar acompanhado por uma equipe séria, é ir monitorando.